Oiê! Hoje nós vamos ter uma revisão da redação do Enem, certo? Para você que estudou o ano inteiro, hoje só vai rever o que é que você precisa fazer na sua prova, tudo bem? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vai lá no meu Instagram e segue. Professora Gabriela Fernanda. Gabriela tem 2 L's, tudo bem? Vamos lá. Bem, o que é que nós vamos rever hoje? O que é que nós vamos rever? As 5 competências do Enem, que são fundamentais, logicamente, que são critérios para você estar realizando a sua prova. Macroestrutura, microestrutura do texto, falar um pouco sobre a propostas de intervenção, beleza? E, além disso, um bônus para vocês, né, que é uma análise de redação nota 1000 do ano de 2023. Vamos lá. Bem, as 5 competências que são exigidas no Enem, beleza? Lá na cartilha do participante tem esse texto para vocês. Qual é esse texto? A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. E o que é um texto em prosa? Um texto em prosa é um texto que é dividido em parágrafos, tudo bem? Do tipo dissertativo a argumentativo. E o que é dissertar? É expor uma ideia, certo? E o que é argumentar? É expor essa ideia com base em argumentos, tá? Seguindo. Esse texto do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema. Esse tema pode ser de origem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, se deverá definir um ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiar em argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Falo logo para você que sempre me pergunta se pode usar, né, linguagem neutra. Não pode usar linguagem neutra, porque senão você vai perder pontos na competência 1, beleza? Seguindo. Seu texto deverá ser dirigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos, tá? Quem está dizendo aqui, isso aqui, não sou eu, é a cartilha do participante, tudo bem? Seguindo. Bem, a primeira estrutura aqui que eu apresento para vocês. E qual é essa estrutura? Eu tenho aqui um tema, tá? Um tema, a frase temática, beleza? E esse tema, ele precisa ser apresentado com um ponto de vista. E esse ponto de vista precisa estar embasado em argumentos, e esses argumentos precisam ser consistentes e coerentes, tudo bem? E lá, na conclusão, que no Enem é a proposta de intervenção, você vai elaborar, como o próprio nome já diz, uma intervenção para os problemas que foram abordados no decorrer do texto, tá? Respeitando os direitos humanos e com o uso dos 5 elementos obrigatórios. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Como a sua redação será avaliada? 2 professores vão corrigir, né? Vão avaliar o seu desempenho de acordo com os critérios do quadro a seguir. E quais são esses critérios? Né? São as competências, 5 competências, tudo bem? Vamos lá. A primeira competência, ela quer que o aluno demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2, que o aluno compreenda a proposta de redação e aplique como sempre. Então, 7 linhas é considerado texto insuficiente, tá? E aí, outra razão para zerar a redação, qual é? O uso de impropérios ou outros termos ofensivos. Os termos ofensivos ainda que fazem parte do projeto de texto. Então, palavras, chuvas, termos ofensivos, mesmo que eles façam parte do projeto de texto, vão zerar a sua redação. Ainda nas razões para se atribuir uma nota 0 a uma redação. Eu tenho aqui cópia de texto da prova de redação e outro caderno de questões, sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante. Tá? Na hora da redação, a gente tem que deixar o nosso lado artístico, né, de lado. Porque eu não posso desenhar na redação, né? Pelo amor de Deus. Desejos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação, incluindo números na linha da margem esquerda. Números, sinais gráficos, sem função evidente, em qualquer parte do texto da folha de redação, incluindo números da linha da margem esquerda. Tá aqui. Por que eu não posso fazer isso? Né? Porque é preciso garantir a isonomia do processo. O que é a isonomia do processo? É a igualdade entre os participantes. Né? A gente sabe que há milhões de professores, há milhões de alunos, é muito difícil um professor corrigir a redação de um aluno que ele conheça. Mesmo porque, dentro ali da correção, um corretor, por exemplo, do Pará, ele não vai corrigir a redação do Pará. Tá? Ele vai corrigir de outro estado, certo? Mas evite esse problema, né? Você não quer que essa redação leve uma nota 0, né? Por favor. Bem, outra razão para se atribuir a nota 0 à redação é
parte deliberadamente desconectada do tema proposto. E o que é isso? É quando o aluno, ele escreve o texto dele, começa com a introdução e depois ele escreve uma receita de miojo, que não tem nada a ver com o texto. Ou então, um hino de um time, certo? E aí isso é considerado uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Tudo bem? Seguindo. Bora lá. Importante que a gente escreva a nossa redação com letra legível, tá? Porque se você não escrever a sua redação com letra legível, isso pode zerar a sua redação, certo? Então, já era pra você ter feito caligrafia e deixar a sua letra bem bonitinha, certo? Porque, assim, não é que a sua letra precisa ser uma letra desenhada, mas precisa ser uma letra que seja legível. Senão, como é que o professor vai corrigir a sua redação? Né? Ele não vai entender e vai zerar a sua redação, beleza? Não faça destaque no título, né? Ou marcas de finalização do texto que possam ser considerados como desenhos ou formas de identificação. Bem, falando sobre título agora. O título, ele não é obrigatório, tudo bem? O título, você pode colocar o título, mas ele não vai fazer diferença na sua nota, porque não há nenhum critério de correção que diga que o título, ele vai aumentar, certo? Mas aí, o título também, ele pode fazer o quê? Diminuir a sua nota. Então, eu aconselho a não colocar título, tudo bem? Vamos lá. E aí, vamos falar agora sobre a competência 1, certo? Já. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tudo bem? Dentro da competência 1, que não está escrito aqui, eu tenho as questões sintáticas, que são quais questões, professora? Truncamento e a justaposição. Continuando, que deu bug. O celular está memória cheia. Vou apagar quase que tudo. Enfim. Vamos falar agora sobre a competência, tá? Tá? Qual é o objetivo da competência 1? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? A competência 1, tá? Ela tem as questões sintáticas. E quais são as questões sintáticas? Eu tenho o truncamento e a justaposição, certo? O que é o truncamento? É quando eu coloco uma pontuação no local inadequado, tá? Como o ponto final no meio de uma frase, certo? É como se fosse uma estrada que tem um buraco no meio, bem essa pontuação, o ponto final, tá? E além disso, esse ponto, ele vai romper uma relação sintática, tudo bem? Depois, nós temos também o que? A justaposição. O que é a justaposição? Quando eu coloco as minhas frases, as minhas orações, todas justapostas, colocadas uma ao lado da outra, com o uso da vírgula, tudo bem? Ao invés de colocar o ponto final, tá? O ponto. Vamos lá. Além disso, nós temos os desvios, tudo bem? Os desvios que são divididos em 4 grupos, tudo bem? Quais são esses 4 grupos? Convenções da escrita, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular, beleza? Então, eu preciso saber convenções da escrita, a acentuação, ortografia, uso de hífen em preto das letras maiúsculas e minúsculas, além disso, separação silábica, que é a translineação, tá? Empregada ao texto, nós chamamos de translineação, tudo bem? Tem também os desvios gramaticais, regência verbal, nominal, concordância verbal, nominal, tempos e modos verbais. Além disso, escolha de registro. A adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência do registro informal ou marcas de oralidade. Então, para VC, né, são marcas de oralidade, certo? E para, principalmente. E não pode ser utilizado na sua redação. Finalizando aqui, o grupo dos desvios, nós temos a escolha vocabular. Certo? A escolha vocabular é um emprego do vocabulário preciso, que significa que as palavras selecionadas são dadas em seu sentido correto e se são apropriadas ao contexto em que aparecem. Tudo bem? Vamos seguir. Competência 2. A competência 2, ela quer que o aluno compreenda a proposta de redação e aplique o conceito das várias áreas de conhecimento, desenvolvendo o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? E aí, quais são os aspectos que são avaliados dentro da competência 2? Compreensão da proposta de redação, que exige um texto dissertativo argumentativo com a demonstração de um ponto de vista, relação do ponto de vista defendido com o tema proposto, lógico, né? E a presença de repertório sociocultural, que se configura como uma informação, um fato ou uma citação, uma informação, um fato, uma citação, uma experiência de vida que de alguma forma contribui com um argumento para a discussão proposta. Vamos ver agora aqui sobre repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele precisa ser o quê? Ele tem 3 características, tá? Ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. E o que é isso, tá? Legitimado, quando ele tem respaldo nas áreas do conhecimento, tudo bem? Pertinente, fiz a referência a pelo menos um dos elementos da frase tema. E produtivo, ele precisa relacionar o conhecimento com o tema que está sendo discutido, beleza? Vamos seguindo.
Competência 3. Competência 3 tem como objetivo selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tudo bem? Então, a competência 3, ela trata da inteligibilidade do seu texto, da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, certo? O texto, ele precisa estar bem. A competência 3, ela tem como objetivo selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? Essa competência, ela trata sobre a inteligibilidade do seu texto, certo? Ou seja, da coerência, da plausibilidade entre as ideias apresentadas, certo? E essas ideias precisam estar apresentadas em um projeto de texto, que é um planejamento prévio da sua escrita, tudo bem? Então, a inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Quais são esses fatores? Eu preciso selecionar argumentos, relação do sentido entre as partes do texto, progressão adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada, tá? O desenvolvimento dos argumentos com a explicação da relevância das ideias apresentadas do ponto de vista definido. Vamos lá seguir. O projeto de texto que eu já falei anteriormente para vocês, que é um planejamento prévio à escrita, tudo bem? É uma organização estratégica, né? Onde o aluno deixa de perceber que ele fez ali tudo direitinho, montou ali o seu texto. Dá para ver pelo texto que ele planejou. O planejou. E aí, o desenvolvimento. Bora ver que é o conceito de desenvolvimento. Etapa em que você fundamenta e explica os argumentos apresentados na redação. É importante relacionar o desenvolvimento ao ponto de vista escolhido, utilizando exemplos, comparações, entre outras estratégias. Tá? E selecionar cuidadosamente as informações, considerando o limite de linhas. Faça os dobramentos necessários para evitar lacunas de sentido. Um bom desenvolvimento fortalece a argumentação e contribui para a consistência do texto. Competência 4. Competência 4, que é o aluno tem conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tudo bem? Então, quais são os aspectos que são avaliados dentro da competência 4? É importante estabelecer uma relação coerente e independente entre frases e os parágrafos. A articulação é feita através de recursos coesivos, certo? Como operadores argumentativos, preposições, conjunções, advérbios, locuções e adverbiais. Então, enquanto a competência 3, ela vai tratar aqui mais profundamente o texto, com a ideia do texto, né? A competência 4, ela já vem falar do quê? Da superfície textual. Então, do uso do quê? Dos mecanismos linguísticos que são necessários para construir a argumentação. E aí, indo para a competência 5, que, né, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado e respeitando os direitos humanos, certo? E o que é considerado desrespeito aos direitos humanos? A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade do participante respeitar os direitos humanos. E essa é uma determinação que está na matriz de referência da redação do Enem, conforme essas normas e redações que apresentam propostas de intervenção e de respeito aos direitos humanos serão penalizados, logicamente, na competência 5. E eu tô ficando toda descabelada de tanto mexer nesse celular e apagar arquivos para poder gravar essa aula. O que é considerado bem respeito aos direitos humanos, né? Para a avaliação das redações, são considerados seguintes princípios norteadores dos direitos humanos pautados no artigo 3 da resolução para estabelecer diretrizes nacionais para a educação dos direitos humanos. Então, preciso ter dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento, valorização das diferenças, da diversidade, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, prevenção, moralidade, sustentabilidade socioambiental. A gente já sabe que a competência 5, ela tem como quer que o aluno elabore uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. E aí, para a gente fazer essa nossa proposta de intervenção, a gente responde a alguns questionamentos. E quais são esses questionamentos? Então, qual é a solução para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar a solução? Qual o efeito esperado? Que outras informações podem ser acrescentadas para detalhar a proposta? Todos esses questionamentos, eles vão responder quais são o quê? Os elementos que são obrigatórios, os 5 elementos obrigatórios na proposta de intervenção, ok? Então, qual é a solução para o problema? Ação. Quem deve executá-la? Com a gente. Como viabilizar a solução? Bota o meio, efeito esperado, efeito e outras informações que podem ser acrescentadas para detalhar a proposta, que é o detalhamento. Bora falar agora de macroestrutura da redação do Enem. Macroestrutura da redação do Enem, tá? Vamos lá. Macroestrutura da redação do Enem. Dentro do texto dissertativo, argumentativo, nós temos a macro e a microestrutura. Vamos falar agora da macroestrutura, que é a estrutura maior do texto, tá? Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e a conclusão, que no Enem é a proposta de intervenção. Macroestrutura. Aqui eu tenho a introdução,
né? Parágrafo da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E aí, eu tenho aqui a introdução. Qual é o objetivo da introdução? Introduzir o assunto. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, eu preciso fazer o quê? Argumentar, tudo bem? E a conclusão, propor uma intervenção. Microestrutura. Dentro da introdução, como eu falei para vocês, tem uma estrutura maior e uma estrutura menor, tá? E essa estrutura, ela tem também os itens que são obrigatórios. Bem, a introdução, eu preciso fazer uma contextualização, depois eu preciso ter uma tese, certo? E fechar essa introdução. Desenvolvimento, tópico frasal, expansão e fechamento. Conclusão, resgatar a tese, ter os elementos obrigatórios. Depois a gente vai ver isso na prática, que é a análise da redação nota mil, tá? Então, dentro do texto, nós temos essa estrutura aqui, ó. Temos a tese, que é a tese 1 e a tese 2. Eu tenho o repertório 1 e o repertório 2. A minha argumentação e a intervenção 1 e a intervenção 2. E aí a microestrutura do texto, ela é uma torrada, tá? Então, o que eu tenho lá, né? Aprofundando a estrutura textual. Eu tenho primeiro período, tópico frasal, opinião, evidente, o repertório, tá? Aí eu venho com retomar, interligar o tema, um argumento, que é um dilema atual aplicado ao tema, eu preciso associar o tópico frasal ou adiantar a ideia da intervenção. E aqui, ainda aprofundando mais a questão da microestrutura, certo? Eu tenho tópico frasal, eu tenho repertório, tá? Eu também tenho argumentação crítica e associação ao tópico frasal. Retomada também pode ser a conclusão. O que é a argumentação? É um conjunto de procedimentos linguísticos que você deve utilizar para convencer o leitor, obtendo a sua adesão. O desenvolvimento, ele tem 4 partes obrigatórias. Então, eu vou começar com o tópico frasal, né? Depois eu venho com o repertório, depois eu venho com o aprofundamento argumentativo, que é a crítica forte, e eu tenho a reflexão crítica e também a frase de efeito, que é o fechamento. Então, existe uma competência que mantém as outras em pé, né? E qual seria a competência? Né? E se essa competência, se ela vai bem, é possível subir a nota em tudo, né? Mas, se ela não vai, né? Logicamente, ela vai derrubar as outras que aparentemente estão bem. Bora lá. Qual é essa competência? É logicamente, a argumentação, né? Por quê? Você deverá escrever o texto de certo argumentativo, né? E a comum que tenha dúvidas e dificuldades com o tema, repertório, graficidade, e intervenção. Contudo, a tipologia exige argumentação coerente e não deve ser surpresa que não irá admitir grandes erros. Então, é a argumentação. E aí eu tenho uma estrutura básica desta coluna. Preciso de uma opinião crítica. Eu também preciso de uma tese específica, tese 1, tese 2. Argumentos para justificar e defender. E, além disso, a proposta de intervenção para cada tese do problema. Então, o projeto de texto estratégico, o que ele precisa ter? Né? O que ele faz com o texto também? Ele deixa o texto claro, estratégico, ele organiza os argumentos, seleciona argumentos e define a tese. Uma estrutura de introdução aqui. Dentro da introdução, você vai contextualizar, tá? Apresentar o tema por meio de um contexto. Depois, vai escrever sobre a importância do tema. Depois, dividir o tema em 2 teses. Vou passando, porque o meu celular não vai aguentar, está muito cheio. A competência 4 é a competência da coesão. Bem, então, eu preciso de um elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos e pelo menos em 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo em qualquer parte dentro de todos os parágrafos, certo? Bora ver como é que fica aqui. Então, eu tenho os elementos intraparágrafos, tá? Que é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, entre os parágrafos, entre os parágrafos. E eu tenho também os intraparágrafos. Se a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos, tudo bem? E aí, o que são os operadores argumentativos? Né? São palavras ou expressões responsáveis por fazer ligação entre os parágrafos. Tá? Eles têm como causa, consequência, oposição, paralelismo e outros. Também entre um período e outro do mesmo parágrafo. Tudo bem? Gente, só deixando bem claro que isso aqui é uma revisão. Eu estou passando bem rápido porque o meu celular está cheio. E eu quero passar tudo para vocês, tá? Proposta de intervenção. Finalizando aqui, né? Direitos humanos e a redação.
o que é o direito, os direitos humanos, né? Então, é um documento que foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948. Sua finalidade é promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os indivíduos, independente de raça, sexo, religião, nacionalidade ou qualquer outra condição. Vamos passar aqui. Constituição Cidadã. Falando de Constituição aqui, rapidinho, né? Existe aí um mito pela internet que diz que não pode utilizar a Constituição. Não pode mais utilizar a Constituição na redação do Enem. Isso é tudo o quê? Mentira, né? Para apavorar o povo, que já está meio atribulado ali das ideias. Então, pode sim utilizar a Constituição Federal no seu texto, na sua redação. E aí, tem vários artigos da Constituição que podem ser utilizados dentro da redação. E agora eu tenho aqui um exemplo de introdução, tá? De introdução para vocês. Vamos lá. Com o objetivo de assegurar uma vida digna, o artigo 5º garante a inviolabilidade do direito à vida em uma estrutura política progressista e recursos essenciais são garantidos a todos. Todavia, a prática desafia o que foi instituído na Magna Carta Brasileira, uma vez que a população de baixa renda está distante dos serviços básicos. Principalmente, aí você coloca o tema como algo constitucional, sendo assim, é imprescindível que os direitos fundamentais assegurados no dispositivo sejam postos em prática para a redução dos problemas relacionados ao sinônimo do tema, posto isso para a formação de uma sociedade democrática. É urgente o combate à negligência governamental, por exemplo, né, mas é tese, argumentação 1, e ao ensino precário, tese, argumentação 2, na atualidade. E aqui fala da Constituição Cidadã, que tem, como falei anteriormente, diversos tópicos. Fala sobre educação, no artigo 205, saúde, né, cultura, e tudo isso, né, tudo isso tem lá no meu material, que é o Redação Eixos Temáticos, tá? Eu vou colocar aqui no link para quem quiser adquirir, certo? Que eu já fiz uma pesquisa, né, completa para vocês. Tem o que lá? Tem 7 eixos, mais de 7 eixos temáticos, tem introduções, né, pela Constituição, tá? Tem dados, citações, informações que você pode estar utilizando para sua redação. Então, eu já fiz a pesquisa para você. Se você quiser adquirir, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que está em promoção. Está a R$ 9,90, tudo bem? Então, tudo isso tem lá no material Redação dos Eixos Temáticos. Vou passar logo aqui para análise e redação. Bem, vamos. Bora lá. Nós vamos analisar a redação de 2023, que foi o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela União do Brasil. E aí, nós vamos observar a estrutura, né, dessa redação. Vamos lá. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê a todos o direito à igualdade e à dignidade. Porém, na contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia envolve a dificuldade dos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Tal cenário ocorre em especial devido à morosidade estatal e à má formação sociocultural. Vamos ver aí como é que fica essa redação. Ó, eu tenho aqui a contextualização, né, no tópico frasal, utilizando aqui um documento que, no caso, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo bem? Contextualização. E aqui, na palavra, porém, é uma conjunção adversativa. E aí, já vem afunilando, trazendo para a realidade brasileira. Quando ele diz contemporaneidade brasileira, a concretização da garantia envolve é dificultada. Então, ele colocou isso como um problema, tudo bem? Um problema. Pelos desafios relacionados ao enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí ele vem fechando aqui a introdução, certo? Tal cenário ocorre, em especial, devido à tese da morosidade estatal e à má formação sociocultural. Seguindo. Desenvolvimento 1. Vamos lá. De início, é imprescindível ressaltar a desassistência do poder público como fator agravante do diminuto reconhecimento social em questão. A partir da perspectiva citada, segundo o filósofo Frederick Engel, o Estado é o pilar inicial de uma nação, isto é, constitui um meio correferido à atenuação das mazelas sociais. No entanto, o governo permanece ineficaz no tocante à efetivação do referido princípio, em virtude da escassez de investimentos voltados a combater a inviabilização do trabalho de cuidado feminino, visto que diversas mulheres, principalmente de classes mais baixas, sofrem com a baixa remuneração e cargos exaustivos de afazeres domésticos e de cuidados às pessoas que demandam serviço de assistência com crianças e idosos, o que mostra a negligência das autoridades em oferecer iguais oportunidades de empregos remunerados a ambos os sexos. Com efeito, enquanto persistir a insuficiência governamental, a desigualdade de gênero continuará a crescer.
Vamos ver como que ficou o desenvolvimento 1. Então, desenvolvimento 1, eu tenho aqui um operador argumentativo em um parágrafo. Eu tenho aqui o primeiro pedaço, que é o tópico frasal, tá? De início, é exigido ressaltar desassistência do político com agravante do direito do reconhecimento social em questão. E aí, logo após isso, nós temos o repertório, a partir da perspectiva citada segundo o filósofo Frederick Handel, que eu não sei pronunciar. O Estado é o pilar inicial da nação, isto é, constitui o meio com a vida da nação nas bases sociais. Aí depois vem a crítica forte. No entanto, o governo permanece ineficaz no tocante à efetivação do referido princípio em virtude da escassez de investimentos voltados a combater a inviabilização do trabalho de cuidado feminino, visto que diversas mulheres, principalmente de classes mais baixas, sofrem com a baixa remuneração e cargos exaustivos de afazeres domésticos e de cuidados das pessoas que demandam serviço de assistência, como crianças e idosos, o que mostra a negligência das autoridades em oferecer iguais oportunidades de emprego remuneradas a ambos os sexos. Vem depois o quê? A outra parte do fechamento. Com efeito, com a persistência e eficiência governamental, a desigualdade de gênero continuará a crescer. Beleza? Deu para entender essa estrutura aí? Que vem tópico frasal, repertório, depois crítica forte e, após isso, vem o fechamento. Desenvolvimento 2. Vamos lá. Ademais, a precária formação sociocultural ratifica a preocupante situação mencionada. Sob essa ótica, de acordo com o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Todavia, percebe-se que a escola não oferece instrução qualificada no tangente à aprendizagem das consequências e da desvalorização das atividades de cuidado realizadas pelas mulheres, já que grande parte das instituições educacionais focam em um ensino extremamente conteudista, pouco voltado para debates cíclicos acerca de questões de gênero. Além disso, notabiliza-se a letargia familiar, uma vez que é ínfima a transmissão de princípios e valores referentes à importância da divisão de tarefas diárias de forma igualitária entre os sexos. Portanto, a normalização da mentalidade patriarcal é reflexo da não prioridade dada ao assunto de análise. Logo, há um aumento considerável do preconceito contra a mulher no cotidiano brasileiro. Vamos ver como ficou essa parte. Beleza. Eu tenho aqui tópico frasal. Ademais, a precária formação sociocultural ratifica a preocupante situação mencionada. Sobre essa lógica, de acordo com o educador Paulo Freire, aí ela já vem com um repertório, certo? Depois nós temos a crítica forte e, finalizando, temos o quê? O fechamento. Tudo bem? Proposta de intervenção. Vou passar logo aqui, ó. Não, vou ler. Diante dos fatos transitados, o Estado, a regulador da comunidade, deve mobilizar a iniciativa privada por meio de investimentos e incentivos fiscais direcionados ao combate à invisibilidade do trabalho de auxílio feito pela mulher, bem como oferecimento de empregos formais de maneira justa e igual entre homens e mulheres, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Simultaneamente, é fundamental que a escola, aliada à família, oriente e eduque os alunos desde a idade por intermédio de palestras ministradas por profissionais qualificados, atividades lúdicas de diálogo e de exemplos que expliquem a importância da igualdade de gênero e respeito a todos, com o intuito de formar cidadãos competentes. Assim, os direitos, a igualdade de dignidade previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos poderão ser efetivados. Bora ver essa conclusão. Como que ficou? Proposta de intervenção. Então, eu tenho aqui o Estado agente, bem detalhadamente como regulador, agente regulador da comunidade, a ação deve mobilizar, tá? E o modo meio por meio de investimentos e incentivos fiscais direcionados ao combate à invisibilidade do trabalho de auxílio feito pela mulher. Tudo bem? Então, eu espero realmente ter ajudado, né? Ter mostrado um pouco do que é o meu trabalho e como é que faz, né, essa redação. Espero ter tirado aí algumas dúvidas de vocês, tá? E aí eu vou apresentar para vocês agora os meus produtos. Eu tenho o almanaque de repertórios, certo? Eu tenho também aquele que eu falei para vocês que você vai encontrar 7 ou mais eixos temáticos. Então tem ali constituição, dados, repertórios, tudo bem? Que você vai estar utilizando conceitos também, tem lá. E aí eu tenho aqui também o e-book de contos para aprender, eu tenho também o cronograma e a revista das profissões, tá? Até breve.